Agora a gente vai conversar sobre Covid-19. Quem está com a gente é a doutora Patrícia Radmiller, que é infectologista e também pesquisadora da Casa da Pesquisa do CRT AIDS de São Paulo. Tudo bem, doutora? Bem-vinda mais uma vez. Tudo bem, obrigada. Feliz 2021 a você e a todos os telespectadores. Para você também, muita saúde, né? Isso que precisamos. Com toda certeza, é o principal desejo de todos, né? E vem vacina, vem logo, que a gente está esperando para a vida voltar ao normal, para que a gente tenha a nossa liberdade devolvida a nós, né? Sim. Antes de falar da vacina, eu queria começar falando sobre essa nova cepa, esse novo tipo de coronavírus que está circulando o mundo afora. Não sei se o primeiro lugar foi o Reino Unido ou não, mas que já está por aqui também entre nós com casos confirmados. O que sabemos sobre ele até agora e até que ponto devemos nos preocupar com a gravidade do que ele pode causar? Então, essa nova cepa, né, que a gente chama, que é o tipo do coronavírus, ele chama B117. Ele faz analogia a esse 17 às 17 mutações que inicialmente foram encontradas nele. Tá. E ele parece ser bem mais transmissível, mais do que 50% de chance de ser mais transmissível do que aquele vírus inicial. E isso aconteceu justamente, 8 das mutações, elas estão naquela coroinha, que é o lugar onde o vírus agarra no corpo da gente. Tá. Então, por esse motivo, porque o vírus agarra em receptores no nosso corpo. Então, por esse motivo, é mais fácil ele agarrar e é mais fácil da pessoa ficar infectada por ele. Quer dizer que ele se melhorou. Ele se melhorou. Auto-melhorou, se é que dá para dizer isso. Ele se auto-melhorou. Ele está mais fácil de passar, de infectar as pessoas. Mais fácil de infectar, mas também as pessoas relaxaram um pouquinho as medidas de prevenção. Então, a gente tem essas duas coisas andando juntas, que tudo isso é um prato cheio para que a gente tenha um aumento do número de casos e de morte. E a gente sabe que as vacinas, cada uma funciona de uma forma diferente no organismo, cada uma é feita de um jeito diferente, RNA do vírus, etc. Com relação a essa mutação, sendo a mutação na coroa, porque eu sei que algumas vacinas também trabalham com isso, né? Justamente com a partícula da coroa, para que o vírus não... Enfim, o mecanismo da vacina ele é muito complexo para a gente explicar aqui, né? Sim. Mas ele pode inviabilizar o efeito da vacina, tendo a mutação na coroa do vírus ou de algumas das vacinas? Na verdade, tem aquelas vacinas, inclusive, genéticas que você mencionou, né? Do RNA mensageiro. E essas genéticas, a gente pode mudar aquela sequenciazinha do vírus que foi mudada. Tá. E com isso, rapidamente, a gente pode correr atrás de uma nova vacina. Tá. Né? Mas a principal área que é essa, que a gente foca para fazer a vacina, é nessa coroa do vírus. E a gente, com essas modificações, a gente consegue sim correr atrás. Tá bom. Vamos para a pergunta do pessoal. Tem muita gente com bastante dúvida e a gente está aqui para atender ao máximo que a gente conseguir. A Wanda, por exemplo, quer saber quais são os riscos de pegar Covid no mercado, mesmo todos usando máscara? Então, existe o risco pela proximidade, né, Wanda? As pessoas não estão respeitando muito esse distanciamento. Eu, muitas vezes, quando estou no supermercado, as pessoas começam a grudar atrás de mim e eu coloco o carrinho, né, na fila ali para o pagamento, para que a pessoa não chegue muito perto. E se toque, né? E se toque. Tem que dar aquele toquezinho educado na pessoa, que às vezes ela está até distraída, não percebeu. Exatamente, às vezes as pessoas estão distraídas, mas tem gente que realmente não acredita que só usando máscara está tudo resolvido, quando não. Nós temos que ter esse distanciamento e usar adequadamente o álcool gel ou lavar as mãos. Tá. Tem também, ela continua, né, a pergunta dela aqui, falando sobre o dinheiro, se é possível pegar Covid através do dinheiro. Eu vou até estender um pouquinho a pergunta da Wanda sobre as coisas, nas superfícies, a compra do mercado, a gente precisa continuar limpando. Qual é a probabilidade da gente adquirir Covid, de pegar o vírus através das coisas? Então, há estudos que mostram pra gente que o vírus ele pode ficar na superfície, sim, até 4 dias. Então, adotando essas... Dependendo da superfície. Dependendo da superfície. Então, adotando, principalmente cartolina, né? Essas embalagens que são à base dessa parte mais de cartolina de papel, né? Pode ficar ali por 4 dias, até 4 dias. Mas o mais importante é se você faz a adequada higienização e se você higieniza adequadamente suas mãos, aí você reduz esse risco. Por isso que é importante demais continuar essas medidas de prevenção.
Limpando compra, inclusive, porque eu não parei. Então, limpando eu continuo compra... fazendo a asepsia das coisas que entram na minha casa. Seria importante como a gente faria normalmente. Eu acho que agora teve um alerta para que a gente saiba que isso deve ser continuado daqui para frente. Sim, eu confesso que eu gostei, não de limpar a compra, mas de ter a despensa limpinha sempre. Exatamente. Acho que é um hábito bacana que pode vir para ficar, né? É um hábito muito saudável que deve ficar. Apesar de trabalhoso. Sim. O dinheiro também, então, é um meio... Sendo papel, é um meio de contágio também. O dinheiro pode ser, mas desde que eu use o dinheiro e depois eu higienize adequadamente minhas mãos, eu estou segura. Tá. A Deia, querida. A Deia teve Covid, né? A gente falou aqui mais de uma vez. Beijo pra você, tá recuperada, graças a Deus. Mas passou maus bocados, né, minha linda? A gente acompanhou. Ela disse que tá com 3 meses de curada agora e o cabelo começou a cair absurdamente. Ela quer saber se tem alguma coisa a ver, se esse é um dos efeitos colaterais que a doença pode trazer para o organismo. Existe, Regiane, agora o que a gente fala sobre síndrome pós-Covid. É uma sequência de sintomas que podem acontecer relacionadas a uma infecção anterior, mesmo que tenha ocorrido 3 meses, 8 meses depois. Para você ter ideia, tem um hospital na França onde existe um grupo de pesquisa que está estudando essas pessoas que têm essa síndrome pós-Covid, que pode ser queda de cabelo, pode ser fraqueza muscular, pode ser uma fadiga muito importante, um cansaço, a pessoa fala, nossa, eu não consigo mais fazer. Dificuldade cognitiva, né? Você comentou com a gente Dificuldade cognitiva, a pessoa perde a memória, tem dificuldade de pensar nas coisas, dificuldade de associar coisas a palavras, então isso pode acontecer no pós-Covid. E esse hospital na França, existe um grupo de pesquisa que está estudando, e isso ocorre principalmente em mulheres entre 25 e 60 anos de vida. Nossa. Que deve ser o caso dela, né? Faixa etária grande. E aí ocorre uma inflamação muito grande no corpo da gente no pós-Covid. E inclusive a queda de cabelos pode estar relacionada. Tá. Mas isso tudo é temporário? Ou ainda não se sabe? Pois é, nós ainda não sabemos. Por exemplo, nesse hospital da França, tem uma senhora, uma professora, que após 9 meses de Covid, ela continua com perda de olfato e paladar. É mesmo? Sim. Bom, a gente tem aqui, inclusive, perguntas a respeito dos sintomas, né? Deixa eu ver o que a Verinha está dizendo aqui. Meu marido teve Covid-19, depois de 15 dias de isolamento e tratamento, refez o exame de sangue e ainda saiu reagente. Esperou mais uma semana, repetiu, continuou dando reagente. Hoje fez 1 mês que ele teve os primeiros sintomas. Minha pergunta é a seguinte, ele ainda pode contaminar as pessoas? Ela está dizendo aqui que ele não precisou ficar internado, teve falta de olfato, paladar, cansaço corporal. Hoje não sente mais nada, só de vez em quando ele sente um amargor na boca. Essa pessoa que já está há 1 mês dos primeiros sintomas da doença, ela ainda pode contaminar? Então eu acredito Ou isso que é caso ela... a caso? Não, eu acredito que ela tenha falado sobre o exame chamado sorologia, que é o IgG, IgM que todo mundo anda falando, né? Esse exame, ele somente diz que a pessoa teve contato com o vírus. Talvez a pessoa nem tenha ficado doente, no caso dele teve sintomas, poucos sintomas, mas a pessoa pode nem ter sentido a doença, mas esse exame ele está positivo. Esse exame só significa isso e não significa transmissão. Essa pergunta foi muito importante, porque existe um outro exame chamado RT-PCR, que é aquele que faz o cotonete do nariz e garganta, né? Esse daí aumentou a demanda em 35% agora na época das festas, que as pessoas estavam fazendo para poder encontrar os amigos. Se eu não tiver esse exame positivo, eu não vou estar transmitindo. E isso é mentira. Eu posso ter falso negativo nesse exame. É mesmo, principalmente por não ter sintomas. Por não ter sintomas. E a pessoa pode estar num período que a gente chama de pré-sintomático, ainda não desenvolveu o sintoma, ou pode nem desenvolver o sintoma, mas ela pode portar o vírus e o exame dar negativo ainda, porque ela ainda não tem uma quantidade certa de vírus ali concentrada para dar positivo. Mas já tem o suficiente para contaminar outras pessoas? Já tem o suficiente para contaminar. Pré-sintoma já pode contaminar. Isso, e essa é a grande sacada dessa doença, porque as pessoas assintomáticas ou pré-sintomáticas são uma via muito importante de transmissão. E aí... Mas a chance é menor de você passar Covid para as pessoas quando você está pré-sintomática ou assintomática? Ela não é menor, ela existe a partir do momento que o vírus está lá. Então, quanto maior a quantidade de vírus, então uma pessoa que está com muitos sintomas, a chance dela passar é maior. Mas uma pessoa que está com poucos sintomas ou nenhum, ela também pode passar pela presença do vírus. E não existe um exame totalmente seguro, 100% ok, para você ter certeza de que você não está com a doença antes de uma viagem, antes de um encontro com alguém da família que seja do grupo de risco? Porque muitas vezes a gente teve contato com alguém
Depois você soube que essa pessoa desenvolveu Covid. Sim. Aí você quer saber se você está ok para justamente poder fazer qualquer outra coisa, para ir para o seu trabalho, por exemplo, não contaminar as pessoas e tudo mais. Não existe um exame 100% que você, estando assintomático, pode dizer com 100% de certeza que você não tem Covid. Infelizmente, esse exame não existe. Que dureza, né? E aí, a gente está muito a pé nesse aspecto, A gente está muito a pé nesse aspecto, então as pessoas têm que fazer a parte delas e lembrar que o que mais importa é o distanciamento social, o uso de máscaras e álcool gel. Isso a gente está falando desde o começo da pandemia, mas é super importante a gente lembrar. Ainda tem gente que duvida. Tem gente que duvida e mesmo existindo a vacina, no momento que a vacina existir, nós teremos que continuar a fazer todo esse processo. Por um período. E sobre o período de transmissão, que você havia perguntado também, geralmente são 9 dias a partir do início dos sintomas. Tá. Então tem algumas pessoas também que adotam o contrário. Para a pessoa voltar ao trabalho, ou voltar a encontrar familiares, às vezes pede de novo aquele RT-PCR, que é o exame da narina e garganta. Tá. Só que ele vai detectar a sequência do vírus vivo ou morto. Então, até o 9º dia, a gente sabe, por estudos, que na maior parte das vezes, isso não é regra, em medicina nada é regra, que durante os primeiros 9 dias o vírus ele é capaz de ser transmissível, desde o primeiro dia do início dos sintomas das pessoas. Mas já existem relatos onde o vírus ele fica por mais tempo transmissível também. Então, não adianta, a gente tem que fazer os nossos cuidados mesmo. E se a pessoa pede para voltar ao trabalho, muitas vezes esse exame ele continua dando positivo depois de até 3 meses. Só que a pessoa não está transmitindo, ele apenas detectou aquele resquício morto da sequência genética do vírus. Qual seria um tempo seguro, então, para a volta às atividades depois da contaminação? Aqui para o Brasil seria de 14 dias. Nos Estados Unidos adota-se 9 dias, mas 24 horas sem sintomas. Então aqui no Brasil são 14 dias desde que a pessoa não tenha mais sintomas, salvo perda de olfato e paladar, que ainda é um pouco controverso. Tem uma outra questão que traz muitas dúvidas para a gente com relação à temperatura do ambiente, né? Muito se especulava no começo que o Brasil não teria a pandemia dos moldes como estava na Europa, que justamente estava no inverno, e o inverno realmente é o momento em que o vírus gosta mais, a gente conhece isso com os vírus de gripe, né? Historicamente, e que a Covid aqui não ia fazer tanto sucesso, não dá para usar essa palavra, não ia transmitir tanto justamente porque aqui é um país tropical e agora no verão, etc. E a gente está vendo justamente o contrário, um contágio gigante agora no mês de janeiro. O que se sabe sobre essa questão até agora? A gente sabe que a transmissão viral ela ocorre de uma forma maior quando existe uma aglomeração. Então, no inverno, geralmente as pessoas ficam em lugares mais fechados, com pouca ventilação, o que facilita a transmissão. Mas mesmo num país tropical, se a pessoa ela está com uma proximidade, sem ser essa distância que nós estamos aqui, é mais fácil pegar da mesma forma que no inverno num local fechado. Então, tudo tem a ver com proximidade. E no verão a gente aglomera mesmo, né? Exatamente. Historicamente, vamos sair mais de casa para outras coisas, né? Exatamente. Bom, tem uma outra questão aqui, e a Wanda continua. A Wanda está que nem eu, cheia de dúvida, Wanda. Estamos no mesmo barco, querida. Ela diz que a prima dela pegou Covid, mas ela estava indo em festa de aniversário, etc. Frequentava a casa da mãe dela, só que não ficavam perto. A mãe dela não pegou, mesmo elas não usando máscaras. Aí fica essa questão. O que se sabe até agora sobre quem pega e quem não pega? Tem várias histórias rolando por aí, né? A questão de grupo sanguíneo, que algumas pessoas têm mais facilidade do que outras. Se alguém que tomou uma vacina, por exemplo, a do sarampo, e está com a vacina atualizada, pode ter uma certa proteção em cima do coronavírus. E é interessante ver realmente que algumas pessoas, mesmo tendo contato muito próximo com quem teve Covid, pessoas muitas vezes sintomáticas, acabam não pegando, né? E a gente fica nessa dúvida do que é uma proteção que a pessoa já tem, ou, de repente, ela simplesmente não teve a oportunidade, o vírus não teve a oportunidade de entrar no organismo delas. O que se sabe até agora sobre isso, doutora? Olha que interessante então, né, Wanda? A gente não sabe muita coisa ainda. A ciência ainda está por responder. Mas o que sabemos? Sobre faixas etárias, que ele tem uma preferência por pessoas acima de 60, 70 anos de vida. Existe também uma menor prevalência em pessoas abaixo de 16 anos, somente de 5%, embora essas pessoas também
também possam transmitir, né? E veja, nessa síndrome pós-Covid, o que o pessoal lá da França está observando é uma coisa super importante, que em pessoas completamente saudáveis, que fazem atividades físicas, que não são de nenhum grupo de risco, isso também é prevalente. Ou seja, nós ainda temos que estudar bastante, é algo muito novo para a ciência e nós temos muito ainda o que aprender. Mas, por exemplo, nessa festa, se não estava havendo uso de máscara, mas estava havendo um distanciamento, o vírus ele não pula, ele não tem perninha, ele não anda, isso também é suficiente. Só que, se nós adotarmos todas as medidas juntas... A proteção aumenta, sem dúvida. A proteção aumenta. Claro. Bom, vamos continuar fazendo a nossa parte, inclusive enquanto a vacina não chega. Rapidinho, considerações finais a respeito da vacina. A gente pode ter alguma data, tem algum vislumbre de uma luz no fim do túnel para os brasileiros com relação à vacinação? Então, o pessoal fala, a gente já tem vacina, já estamos importando vacina de Oxford da Índia, nós vamos produzir aqui também a partir do momento que for liberado, já temos no estoque Coronavac, só que, por enquanto, pessoal, essas vacinas não existem. Elas precisam antes serem liberadas pela Anvisa. Só que para a Anvisa liberar, a Anvisa tem que se basear em dados, inclusive mundiais, mas também brasileiros. Porque em alguns estudos ocorreu uma diferença entre a mesma vacina se comportando no organismo na China, por exemplo, e aqui no Brasil. Então nós temos que elucidar isso direitinho para que a Anvisa consiga fazer essa liberação. Então falar em data seria um chute. Nós precisamos nos basearmos nessa certeza. O que a gente sabe é que o pessoal precisa, se apressar aí, gente. Vamos se apressar, que a gente precisa dessa vacina o quanto antes, tá? Exatamente. Vacinas, quanto mais vacinas, melhor, Quanto mais, melhor. Com certeza. Doutora Patrícia Radmiller, infectologista e pesquisadora da Casa da Pesquisa do CRTA de São Paulo. Obrigada mais uma vez pela presença. Vou deixar aqui o Insta. Pode fazer contato também. Comece a seguir DRA Patrícia Radmiller. Você vai escrever Radi com Y, tá? R-A-D-Y e o Miller com 2 L's. Muito obrigada mais uma vez. Grande beijo para você, um ótimo ano. Perfeito, estou à disposição de todos. Tá bom, ótimo ano.